Não gostei, não. Lília tá quietinha por quê, Lília? Hã, Lília? Por que tá quietinha, Lília? Hã, Pra Lília? começar a gravar, Hã? pra você começar a gravar a aula. É que tá quietinha aí, Lília? Então vamos lá. A aula é curta. Bom, sobre esferas, a parte mais importante é volume. De novo. A área, cuidado que a área da esfera, a esfera é uma coisa sólida, não é igual à área do círculo. A área do círculo é πr quadrado. A área da esfera é 4πr quadrado. Então não é igual. O volume é 4/3 de πr ao cubo. E uma das coisas mais importantes que nós temos é o corte que a gente faz, sempre cai isso, é o corte que a gente faz na laranja. Então, se a gente pegar uma faquinha e cortar a laranja, cortei! Nós vamos ver uma coisa plana. Então, essa secção, que é uma coisa plana, tem a área de πr quadrado, não tem nada a ver com a área da esfera. E nesse corte, surge aqui um Pitágoras. Um Pitágoras. Que é raio da esfera ao quadrado, que eu chamei de R1, raio da secção, que eu chamei de R', e a distância do corte até o centro. Então, esse triângulozinho é muito importante, sempre cai exercício para trabalhar com esses Pitágoras aqui. Quando a gente fala de fuso e cunha, a gente está falando fuso de área. Então, vamos pensar que a gente tirou um gomo da laranja. O fuso seria a casca desse gomo. Caiu um na Unesp assim, tinha na apostila do segundo ano passado. Então, para eu achar a área da casca, cuidado, que o da Unesp tinha uma pegadinha. Para eu achar a área da casca, eu faço uma regrinha de 3, área da esfera para 360, a área do fuso está para o ângulo θ. O da Unesp era mais fácil, porque ele já dava que era 12 partes. Então, era só fazer assim, a área do fuso, só do fuso, era a área da esfera dividido por 12. Ele falou que ele tirou 12 gomos da laranja. Então, aquele da Unesp, você fazia assim direto. Só precisava tomar cuidado que ele pedia no item B a área do gomo inteiro. Que aí você tinha que somar o fuso mais as duas laterais, que eram coisas planas. Então, você tinha que somar mais uma circunferência. Então, presta atenção quando ele pede o fuso ou pede a área do gomo inteiro, que era o caso do da Unesp. E quando a gente fala de cunha, a gente está falando de volume. Então, quando a gente fala de cunha, é o volume do gomo. Então, é como se você achasse o volume do gomo da laranja. É regrinha de 3 também. Volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, está para o volume da cunha. 360 está para θ. Caiu no Enem há uns 3 anos. Ele dava aqui 72 graus. E pedia a área do fuso, que era só fazer essa regrinha de 3 do Enem. Tá? Então,
Nada de decorar a área de calota, nada disso. Quando cair alguma coisa de calota, ele vai dar a área. Ele dá o que você precisa. Tá? Então, o esfera é bastante tranquilo e bastante cobrado na próxima aula, que a gente vai falar de sólidos inscritos e circunscritos. Então, ele vai lá e coloca a esfera dentro do cubo. Aí ele pega a esfera, coloca fora do cubo. Então, ou seja, a esfera entra, sai. É muito legal. Então, aí vai ser usado, usa-se bastante esfera quando você faz a parte de circunscrito e inscrito. Bom, um exercício importante de esfera, muito importante, é esse primeiro. Então, ele fala que a área de uma secção feita a 4 centímetros do centro é de 9π. Então, cuidado, que ele não deu a área da esfera. Ele deu a área da secção. E aí ele quer saber a área da esfera. Então, toma cuidado, né? Então, você tem a seguinte situação. Ele te deu a área da secção. Com a área da secção, que é πr², você vai achar o rainho da secção. Aí você vai fazer o nosso Pitágoras. Ele deu que a distância da secção ao centro é 4. O rainho da secção é 3. Portanto, o raio da esfera, Pitágoras, raio 5. E aí a área 4πr². Talvez seja esse o número 2 dos exercícios mais importantes que tem. Tá? O 2 é bem importante também. No 2, temos lá uma boia marítima construída de uma determinada liga metálica, tem o formato de uma gota, que, separada em 2 sólidos, resulta num cone e em metade de uma esfera. Então, semi-esfera, metade de uma esfera. Sabendo que R vale 50 centímetros e que o preço do metro quadrado dessa liga é R$ 1.200, calcule o custo da superfície da boia. E aí ele dá aqui na figura, que aqui é R, aqui é 3R. Já vou passar para metro, para ficar mais fácil o cálculo. Então, nós vamos trabalhar com meio metro, o raio, tanto da esfera quanto do cone. E 3Rs, 1,5 metros, a geratriz do nosso cone. Então, vamos lá. O que eu tinha que lembrar era como é que era a área lateral do cone. Então, essa é a grande lance, né? A gente tem um bom resumo. Aprender a deduzir, que eu ensinei na aula. Como é que deduz o PRG? Eu fiz lá por regra de 3. Ensinei vocês a deduzirem. Então, a área lateral do cone, PRG, e metade da área da esfera, então metade de 4πr². O π ele mandou trocar por 3. Então, 3 vezes meio, que é o raio do cone, e o g, que é 1,5. Da esfera, 4 vezes 3 vezes meio, porque o raio da esfera é igual ao raio do cone. Lembre lá que a esfera tá, metade da esfera está aqui, então ela tem o mesmo raio que o cone tem. Faz a continha e acha que a área dessa boia, de uma boia, é 3,75 metros quadrados. Ou seja, essa boia vai custar um bocado de dinheiro
vai custar R$ 4.500 uma boinha. Tá? O 3 parece que ele errou o ponto aí, tá? Ele trocou ponto P com ponto Q. Tá? Se a gente ler direitinho, a gente consegue matar. Só que tem que estudar geografia, né? Latitude e longitude. Tá? Então, latitude a gente marca nos paralelos aqui a linha do Equador. E a longitude a gente marca nessa superfície. Tá? Então, a gente consegue matar aí. Vou pôr o desenho da apostila que está melhor que o meu. Então, a gente consegue matar. O dele está um pouquinho melhor, só que ele trocou o Q com o P. Porque ele fala que o P é latitude 30 norte. Então, aqui seria o P dele, né? Seria o P 30 norte com 45 leste. E aqui seria o Q, não vai mudar nada. Aí ele explica o que é a antípoda, né? Tá? Então ele fala lá que os pontos P e Q sobre a superfície possuem... Ah, esse não é o da antípoda. O da antípoda é uma Vinícius que mandou para mim ontem. E Laurinha também. E ele quer a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo de 30 graus. Então, esse desenho está um pouquinho melhor que o meu. Tá? Então, você vai fazer o seno para achar quanto vale PC, QC e OP, que é tudo igual. E depois você vai trabalhar com a parte da circunferência. Como é 60 graus, tá? Então é 2πr dividido por 6. Então, o raio lá que a gente achou, que o PC vai ser o raio da latitude que a gente está. Então, o que a gente está fazendo aqui é 2πr sobre 6. Que é o comprimento dividido por 6. Porque eu tenho 1/6 da circunferência. O exercício é o chato dele, é o desenho. Por quê? Porque eu tenho que saber bem geografia para poder me posicionar. O Vinícius mandou 2 exercícios da FUVEST que trabalham com isso. Então, seria legal vocês estudarem bem latitude e longitude para a FUVEST. Porque tem 2 exercícios que ele mandou para mim, acho que estão na tarefa. Tá? E o último é tranquilo. O último, você tem lá 3 tipos de taças para servir vinho. Uma delas tem formato de uma semisfera, de raio R. A outra, de um cone, de raio 2R altura H. E a última é um copo cilíndrico, de raio X e altura H. E ele fala que todos eles têm o mesmo volume. Então, é o estilo FUVEST mesmo. É super trabalhoso, tá? Eu fiz um desenho aqui um pouquinho melhor na hora de calcular que o dele, tá? Então, esse desenho aqui tá legal para a gente ver. Então, você vai igualar os 3 volumes. O volume da semiesfera, 4/3 de πr ao cubo sobre 2. O volume do cone, área da base, vezes a altura dividido por 3. E o volume do cilindro, área da base vezes a altura. Com isso, você vai relacionar o R com H, nessa primeira relação que eu fiz aqui, ó, igualando esses dois.
eu relacionei o R com H. Relacionando esses dois, eu relacionei o R com o X e o H. E aí você faz a razão que ele pediu. Tá? Que a razão que ele pediu é X sobre H. Então, X sobre H vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. É um exercício só de mexer com as fórmulas. Igualar os volumes e relacionar o R com H, depois o R com o XH, e aí no fim o H com o X. Então, um exercício típico da FUVEST mesmo, né? Típicozinho da FUVEST.